Meritocracia é a ideia de que podemos construir uma hierarquia social baseada no mérito. A gente ouve as pessoas falarem que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Será mesmo? No desabafo de hoje, vamos falar sobre a falácia da meritocracia e os falsos heróis que existem por aí. Boa noite, Thalita. Tudo bom com você? Como você está hoje? Oi, eu tô bem, tô bem. É verdade, eu tô bem. É que quando Ai, as que coisas bom. estão normais, né, a gente fica: "Ai, tá tudo normal", mas é ótimo estar tudo normal, né, então Ai, eu é tô bem ótimo. Vamos sim. falar um pouco disso, né, de ficar na média, ficar bem, vamos lá. Bom, acho que um dado que eu queria trazer aqui para começar a esquentar é que, gente, vocês sabiam que existem 5,8 milhões de brasileiras e brasileiros que não têm nem sequer banheiro nas suas casas? E eu acho que esse episódio a gente vai falar um pouquinho, né, do que isso tem a ver com meritocracia. Porque no final do dia, a gente está falando sobre meritocracia, assumir que todo mundo tem as mesmas condições e oportunidades. Mas aqui a gente quer trazer que isso é uma grande falácia, porque se você olha para esses números dentro do Brasil, a gente percebe a tamanha desigualdade que a gente tem. Bom, e acho que para começar, né, no episódio anterior, que foi o primeiro da série, a gente abordou um pouco temas relacionados, porque a gente falou sobre posts tóxicos no LinkedIn. E aí, Thali, quanto que é comum você ver discursos meritocráticos também no seu dia a dia, redes sociais ou, enfim, na vida por aí? Acho que é mais comum do que eu gostaria que fosse. Eh, Acho que o LinkedIn tem bastante, né, eu tenho a impressão que durante essa série a gente vai falar bastante do LinkedIn, coitado. Assim, né, tem posts lá que realmente são bem complicados. É mais culpa das pessoas, óbvio, né, do que da plataforma em si, mas acho que lá a gente acaba vendo mais, né. E eu acho que o discurso da meritocracia vamos alinhar, pessoal, que a meritocracia ela é realmente uma mentira, né, uma falácia, ela não existe. E a gente precisa ter essa consciência, porque, sei lá, eu quando penso no meu início de carreira, eu acreditava muito nisso, assim, que: "Poxa, o meu mérito vai me levar para uma promoção, que as pessoas vão reconhecer meu trabalho e aí vai dar tudo certo". Mas assim, não foi isso que aconteceu exatamente, entendeu? A gente vê que nas avaliações existem vieses, por exemplo, né, se na meritocracia todo mundo tem as mesmas oportunidades e direitos, não é bem assim, né, acho que as pessoas realmente partem de lugares distintos, muitas com muito mais vantagens e mais lá na frente do que outras, e não é tão simples, né, chegar lá, né, vamos dizer assim, como a gente fica ouvindo por aí, né. Então, eu acho que ainda é bastante presente no nosso dia a dia, acho que no mundo corporativo, né, principalmente quando a gente fala, assim, de, promoção, né, PDI, o famoso PDI. E acho que o LinkedIn, né, esses posts no LinkedIn acabam, espalhando essa ideia de que é isso, gente, é só você se esforçar mais, é só você sempre entregar além das expectativas, e aí você vai conseguir. Então é sempre algo para além, né, para mais. A gente está sempre em falta com algo, às vezes a gente nem sabe o que é esse algo, e aí fica num ciclo, uma busca constante sobre isso, e aí daí acho que vem muita frustração, né, de não conseguir alcançar um objetivo, uma promoção, um aumento de salário, enfim, né. Então, eu gostaria que a gente, não sei, discutisse de uma forma mais honesta, sabe. Por que a gente fala tanto de meritocracia, sendo que na verdade, né, no dia a dia, no mundo corporativo as coisas não são bem assim, né. Então, acho que ainda tem bastante desse discurso por aí, né, no nosso trabalho, enfim, no mundo corporativo no geral. É, sobre, concordo. E eu gostei muito que você falou sobre questões de avaliação de performance, que não é só sobre rede social e tudo mais, está intrínseco dentro das empresas, né? É um comportamento que a gente vê assim, que é incentivado, é uma cadeia assim dentro da sociedade. A gente está numa sociedade capitalista e tem muito.
um pensamento assim enraizado, acho que nas culturas das empresas de você remunerar por alta performance, ou você recompensar uma pessoa se ela faz além do que tá na descrição do trabalho dela, né? E que, na verdade, se descobre que o básico não é suficiente também. Então, você tem que fazer muito mais. E quanto que isso está associado com como a sociedade existe hoje, né? Numa cadeia mais exploratória, e que para você conseguir ganhar, você precisa ter essa exploração. Então, não tem como a gente falar também de meritocracia sem falar do capitalismo e de política, do que cerca. E eu acho que o que você me traz, assim, sobre ter conversas mais honestas, é muito a gente parar de ser superficial, né? E a gente entender que é muito mais complexo as coisas. E não é só as pessoas quererem, não é só as pessoas trabalharem mais. E as pessoas não têm as mesmas 24 horas. E eu acho que esses discursos rasos, às vezes, que a gente vê, ou de líderes, ou dentro de rede social, corporativa, bababá, é muito raso nesse sentido, porque você ignora exatamente 100% do que acontece, né, na vida, na sociedade, e você coloca que não, é mérito da pessoa. A pessoa conseguiu chegar lá porque ela é foda, porque ou não, porque isso é natural dela, ela é excepcional, que ela é uma pessoa muito capaz e as outras não. Então acho que é muito ignorante, né, de certa forma, assim, você desconsiderar todas essas complexidades, é pensar de uma maneira muito superficial, assim. É, né, porque acho que é o discurso mais fácil mesmo, sei lá. É o que vende mais, né? Talvez o que venda mais cursos, né? Talvez o que venda mais mentorias. Pode Nossa, é ser. verdade, pode ser, pode ser. E, assim, acho que, claro, existe o mérito pessoal, né? É óbvio, poxa, o seu trabalho, né? E todo mundo deveria ser recompensado pelo trabalho que produz, né? Mesmo que esteja dentro, muito entre aspas, né? Somente dentro do que já está combinado, né? Ou da expectativa. Porque eu não sei, parece um pouco uma armadilha, né? Parece que é para ser mais difícil mesmo. Então, assim, se você está dentro da expectativa, ou seja, entregou o resultado que era esperado, que na maioria das vezes não é pouca coisa, é muita coisa, já é muito desafiador, entregou, e aí, tipo, parece que vale menos, sabe? Porque você tem sempre que, não, superar, ir além das expectativas, né? E esses outros fatores, né, que podem fazer a gente evoluir na carreira, né, eles são muito diversos, né, então não dá para dizer, né, como eu comentei no início, que não tem viés, por exemplo, de gênero, né, então, uma mulher, ela é avaliada sempre muito mais pelo que, como é que eu posso explicar? Assim, não pelo resultado, mas pelo jeito dela. Então, ela é muito estressada. Ela foi muito grossa que, acho que ela não tem inteligência emocional. E aí a gente sabe que esse tipo de avaliação para um homem é mais raro de ver, né? Então, nesse caso, um homem sai na frente, tem o próprio mérito, foi lá, entregou, mas assim, já tem uma vantagem, né? Não sei nem elencar a desvantagem, né, das mulheres pretas, por exemplo, né? Então, assim, não dá pra gente tirar isso da conta também, né? E o que eu acho uma pena é que lá no começo da carreira a gente é muito, muito incentivado a acreditar que o mérito vai fazer a gente alcançar esses objetivos e só o nosso trabalho, só o mérito próprio não vai, sabe? E a gente não aprende a jogar esse jogo desde o início. Então a gente apanha muito, né? Até assim, depois de anos entender um pouco mais e aí traçar estratégias, né? E aí tem um ponto que aí eu acho muito interessante também, que é como sempre está faltando algo, né? Então, como sempre está faltando algo, você está sempre correndo atrás desse algo, e aí você consegue essa habilidade nova, não sei, esse resultado, e aí tá. Pode ser que você consiga a promoção, mas não é o suficiente. Aí você tem que ir para um próximo nível, um próximo nível. Então, parece uma busca tão infinita
Não sei, né? Talvez isso também tenha a ver com os objetivos pessoais de cada profissional, né? Acho que tem isso também, né? Tem uma escada, né? Ao longo dos anos aí que você vai pegando e subindo degrau em degrau, você vai subindo de cargo, por exemplo, né? Mas eu me questiono também sobre essa busca sempre pelo mais, né? Sempre pelo mais. Então, assim, eu já acho que eu tô emendando assuntos já, mas a gente vai dar tudo certo no final, gente. A gente vai amarrar tudo. Mas eu já discuti muitas vezes com algumas amigas, assim, mulheres que estão na comunidade, sobre como, poxa, eu só quero ficar aqui nesse cargo um bom tempo, porque eu quero trabalhar com isso, porque a minha vida não é só o trabalho, né? Então, se eu tô nesse cargo aqui entregando resultado, eu consigo equilibrar com a minha vida pessoal, etc., eu quero permanecer nesse nível por um tempo, mas às vezes você está num ambiente que te força um pouco a sair daquele patamar e ir para um patamar acima. E às vezes você não quer, né? Às vezes o que você quer é ficar naquilo ali, porque, enfim, por N motivos, né? Isso não importa tanto. Então, sei lá, né? A gente fica nessa corrida o tempo todo, com pessoas com mais vantagens do que outras, né? É muito complicado. E aí, voltando, né, ao ponto dos posts no LinkedIn, daí a crítica a esses posts, né? Porque acho que incentivar esse tipo de cultura é muito ruim para quem trabalha, né? Para o trabalhador, né, gente? Para a trabalhadora. E que somos todas nós, né? É muito ruim porque é uma ilusão e deixa a gente muito mais cansada, muito mais frustrada. Eu não vejo como algo positivo, né? Por isso que eu comentei a questão da honestidade. Acho que a gente deveria falar mais de forma honesta mesmo, né? Do que, por exemplo, se eu quero tô fazendo um post, um conteúdo sobre promoção, né? Ai, como crescer na empresa. Sabe, tem que falar desses outros elementos, né? Então, não é só o mérito mesmo, tem outras coisas, tem a questão política dentro da empresa, enfim. E aí tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que não, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não. Então, é complicado mesmo, é complexo. É um dos assuntos que dá muita raiva, né, também. Não sei para você, né, Jaque, mas top assuntos que me dá raiva, meritocracia tá com certeza no top 3, porque é, é duro, assim, ver que ainda tem esse fomento a uma ilusão que é a Sim. meritocracia, sabe? Que é muito perigoso mesmo, como você falou, principalmente para quem começa, né, e é iludido num negócio e a gente como mulher, a gente se coloca num lugar de internalizar muito. A gente reflete muito sobre as nossas ações, eu vejo, assim, uma falta de autoconhecimento dos caras e de uma excessiva confiança e o ao contrário, né, pra mulher um lugar já de insegurança, um lugar de desvantagem, e aí somado a esses discursos, quanto que isso a gente acaba internalizando pra falar assim: "Não, o problema sou eu. Não, eu tenho que fazer mais, porque se eu fizer mais, pô, o cara conseguiu, por que que eu não vou conseguir? É só eu falar mais. Não, é só eu me moldar". Então a gente vai se moldando, eu lembro que assim, coisas que eu recebi durante o começo da minha carreira, eu trabalhava com atendimento, depois eu mudei para produto e tecnologia, né, e como PM e tal. E pra mim foi muito, assim, duro no ambiente de tecnologia, porque é um ambiente que é majoritariamente masculino, né, no lugar que eu estava, e geralmente, infelizmente é assim, e eu ouvia uns feedbacks, assim, de: "Ai, a gente esperava que você fosse mais fofa nessa sua comunicação e você foi meio grossa e tal". E assim, na época, me faltava um pouco de conhecimento, sabe. E aí, quando eu fui conseguindo elaborar mais, que eu entendi, eu estou só sendo assertiva como qualquer outro cara está sendo. Eu nunca fui grossa. Tipo, ou tem uns lugares de viés que a gente é colocada e se você não toma cuidado, né, se as pessoas não tomam cuidado ao seu redor, os líderes ficam tendo esses discursos, você cai num não lugar, você cai
nessa falácia da meritocracia, achando que o problema é você e que aí esse lugar não lhe pertence, então o que vou fazer de minha vida? Então vou sair e a gente acaba desistindo. Então tem muitos casos assim também. Mas um outro ponto que eu achei super interessante dessa fala do nunca é suficiente, né? E para mim, acho que demorou um pouco entender que era legítimo meu e que era da sociedade, assim, ainda tá tudo intermediado, mas às vezes você fica numa essa correria de querer sempre performar mais, performar mais. A cultura vai te incentivando a isso, até um ponto que você se perde de você mesmo, assim. Eu acho que eu tive momentos que eu realmente me perdi, e foi o burnout, e eu achava que burnout era de verdade, me julguem, mas eu achava que burnout era uma desculpa. Eu era esse tipo de pessoa que achava: "Nossa, mas, ai, tá só cansadinho, sabe? Que é isso?". Então admitir para mim mesma que eu era fruto né, dessa construção, assim, ai, alta performance, se você quer, você consegue. Eu estava fritada, me desenvolvendo, querendo, tipo, alcançar mais, e sempre vivia por um elogio, validação externa, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu fui olhar para mim, eu estava podre, assim. Tipo, parecia que eu estava ótima por fora, mas ninguém sabia o quanto estava destruída, assim, e demorou várias licenças médicas para, com privilégio também, né, de poder tirar licença médica, mas conseguir me recuperar, e ainda é esse processo. Então, acho que tem um livro que eu vou recomendar. A Thalita fica zoando que eu só recomendo livro, mas eu gosto muito. É isso, É, amiga, você é dos livros. eu sou dos Eu livros. amo, ainda bem que eu tenho uma amiga dos livros, eu deveria ser mais dos livros. Tô Não, muito tá dos tudo bem. podcasts. Ai, é tudo, a gente se complementa, amiga. Mais um livro, ai, gente, persistam. Sociedade do Cansaço. O começo é chato, mas depois ele engrena e é bom. Que aí fala muito sobre isso, que hoje a gente nem precisa do chefão, né? Com um chicotinho. A gente mesmo tem o nosso chicotinho de alta performance. Então tá tão enraizado na gente que a gente mesmo vai lá e tem esse discurso sem autocompaixão nenhuma, esse discurso não só meritocrático, mas punitivo também, e de performance. Então, meu, tem que tomar muito cuidado, assim, você como liderança, no que você está propagando, e você como consumidora também, e leitora, e ver o conteúdo. Cuidado também, né? Não pegue todas as verdades e tudo que você vê como verdade. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Arrasou. Ah, eu vou aproveitar então e dar também uma dica de livro, vai. Olha aí. Talvez eu também seja dos livros. Que é um que eu estou lendo atualmente, que se chama Autocompaixão. Que, não, gente, não é negócio assim de autoajuda esquisito, sabe? Não. É uma pesquisadora, né? Enfim, ela tem uma construção ali do por que é importante, né? A gente ter autocompaixão pela gente mesma e tal. E eu acho que é uma dica bem interessante, assim, eu tô lendo e tem mudado um pouco a minha visão sobre isso, né? Porque você ter autocompaixão por você não é assim, você se tratar como uma coitada, nada disso. É uma outra coisa, muito melhor que isso. E aí vai lá ler o livro para você saber mais. Mas né, abre parênteses, fecha parênteses, esse livro é bem legal, acho que pode ser um complemento interessante, sim. E é isso, né, já que a gente é o nosso próprio algoz, né, o nosso próprio chicotinho, com a ajuda de tudo que está ao nosso redor, né, porque não tem sido fácil, né, tem aí esses discursos estão para todo lado, então a gente tem que filtrar mesmo, entender o que a gente pega, e aí eu acho que
entender melhor essa questão da meritocracia, né, que, de novo, não existe, mas, assim, do mérito e aí você traçar estratégias para entender os caminhos que tem dentro da sua empresa para evolução, e aí, assim, a gente sabe, né, para as mulheres é mais complicado, sim. Existe uma barreira maior, tanto da gente mesma, né, da gente se limitar, enfim, mas dos vieses que a gente também falou um pouco. Então, não caiam nessa, gente. Mais uma vez, acho que essa é a maior mensagem. Não caiam nessa, entendam o ambiente que vocês estão, porque, infelizmente, algumas pessoas, né, vão precisar, assim, batalhar mais, né? Não é só fazer um bom trabalho, né? Não é só superar as expectativas e os resultados, né? Elas vão ter que fazer coisas além disso para subirem na carreira, para serem promovidas, tá? Eu acho que isso é uma verdade. Não acho legal, eu acho que eu queria que o mundo fosse diferente nesse ponto, mas eu acho que essa é a realidade, assim. E aí eu quero emendar num ponto que, né, mais uma vez, numa leve passeada pelo LinkedIn, me deparei com um post falando sobre pessoas medianas e tal. E como a gente já viu, né, na nossa carreira, assim, colegas de trabalho, né, homens que são medianos e não tem nenhum problema, porque, né, a maioria das pessoas, gente, pelo amor de Deus, quem é excepcional em tudo, né, sei lá, deve ter 10 pessoas no mundo inteiro, assim. Então, homens que são medianos, mas conseguem se passar por excepcionais. Eu acho que isso também é uma coisa, assim, bem cruel, porque ficam as mulheres ali, tipo, meu, como é que pode? Por que que eu tô entregando pra caramba, tô fazendo além? Este cidadão aqui tá fazendo normal, entendeu? E ele é lido como uma coisa assim, uau, espetacular, sensacional. Então, acho que isso acontece muito e não é algo que ajuda as mulheres também, sabe? A gente tem que também, talvez, aprender a ler esse cenário e conversar mais entre a gente, não sei, pular estratégias, não sei, para fazer jus, né, a aparecer mais, a, enfim, realmente conseguir evoluir, fugir um pouco desse obstáculo, né? Então, acho que isso me chama atenção também. E essa questão do mediano ser atrelado ao fracasso, ou atrelado a uma coisa assim, oposto do sucesso. Eu fiz uma breve pesquisa nele, sim, no LinkedIn, uma fonte inesgotável de posts maravilhosos. E aí tem coisas como, por exemplo, abre aspas, né? Consistência e o progresso é o que fazem uma pessoa mediana se transformar em um campeão. Então, uma pessoa mediana não é campeã. Ou então, as principais qualidades que separam pessoas medianas das bem-sucedidas, ou seja, uma pessoa mediana, né, nesse post aqui, não pode ser bem-sucedida, né? Então, eu acho isso muito engraçado, E porque é aí, parênteses, escrito por um cara mediano que se acha muito excepcional. exato, talvez ele só tenha muita autoestima. E aí tem isso também no livro Autocompaixão, fecha parênteses, abre, enfim. É muito interessante também essa diferença, sabe, da autocompaixão e da autoestima. Então, isso me impressiona, eu acho engraçado assim, porque talvez a maioria das pessoas seja mediana, e é isso mesmo, eu não acho que existe nada de errado, eu acho que as pessoas, entre aspas, medianas, né, que é, assim, é lida essa palavra como algo ruim, né, como eu comentei aqui, né, as pessoas associam ao oposto do sucesso, né, ao oposto de algo bem-sucedido, acho que a maioria das pessoas é mediana em vários aspectos, e isso significa que elas entregam aquilo ali que é esperado delas, e eu não acho que isso é de nenhuma forma ruim ou demérito, sabe? Eu acho que é isso mesmo. E como eu comentei, né, quem é que é excepcional, assim, o tempo todo, em tudo? Acho que isso também é uma ilusão, é uma estratégia para manter a gente nesse ciclo de não, beleza, eu tenho que sempre ser mais, eu tenho que buscar a perfeição, eu tenho que ser perfeccionista, eu tenho que entregar tudo, eu tenho que entregar além.
E aí, claro que com isso tudo vem um monte de problemas, né? Tanto psicológico, sei lá, quanto de sentimento mesmo, frustração. Então, queria te perguntar, amiga, o que você acha dessa questão das pessoas medianas? E queria entender sua visão quanto a isso, A assim. gente vai pregar a palavra de você ser mediana, amiga, tá tudo bem. A gente é o clube É, das medianas. Gente, esse termo aí é foda, né? Porque ele só aparece nesses tipos de posts, assim. Ah, é pra rir pra não chorar. E eu acho que é uma falácia esse negócio de pessoa mediana, porque pra mim o excepcional é o que nós como mulheres fazemos, sabe? De aguentar que os homens expliquem tudo pra gente, viver numa sociedade patriarcal em que, sei lá, eu sou filha de mãe sola e eu conheço muitas pessoas e mulheres e meninos que são também, então é isso. Você viver sendo questionada sobre a veracidade das suas informações, enquanto que para um homem que, sei lá, não tem nada, só tá mais autoconfiante, ele não vai ser questionado sobre a veracidade das coisas. Para mim, isso é ser mais excepcional, assim, eu acho que mudar um pouco a perspectiva em relação a esses olhos, né, e eles são olhos machistas, eles são olhos masculinos, assim, que estão avaliando, né, a sociedade, quem que tá escrevendo esses posts, né, dá uma olhada e vê quão fácil a vida daquela pessoa é. A gente não tá falando sobre o mérito próprio da pessoa, sobre a performance, sobre ela ser uma pessoa boa, a gente tá falando sobre privilégios e sobre as pessoas não terem, estarem falando de um lugar como se todo mundo fosse igual, né, então acho que pra mim, é uma falácia esse negócio de ser mediano. Eu acho que a gente, no final do dia, tá tudo bem você não ser foda, mas eu acho que as pessoas que se acham medianas, que geralmente nós, mulheres, podemos nos colocar aí, são muito fodas. E eu vejo muito cara que se acha foda sendo medíocre, né? Seria uma melhor palavra, assim, de não colocar. Não colocar essas perspectivas para jogo, acho que só dificulta a gente ocupar esses lugares. Eu queria trazer, acho que um ponto também que, que me chamou a atenção é de que a gente começou a falar no começo do episódio sobre aqui a gente está falando uma ótica de gênero, e gênero, eu e a Thali, né, não tem propriedade de falar sobre pessoas pretas, assim, mas um livro que eu gostei muito, assim, que ele é bem curtinho, todo mundo devia ter, que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila. E eu acho super interessante que, para mim, eu nunca tinha parado para pensar. Quando eu estava estudando para fazer faculdade, aí eu estava prestando para a universidade pública, e aí eu lembro da minha família falar assim, né, muito de tem que estudar muito, porque senão uma pessoa negra vai roubar a sua vaga. E aí, nunca me toquei. Aí só lendo o livro, daí eu me lembrei dessa situação. Eu falei: "Gente, acho que é isso, né, que acontece com as pessoas, de se colocar num lugar de que aquilo lá já é seu, aquele lugar já é seu". Então, pra mim era ouvir: "Meu, olha só como a questão é, né, do racismo estrutural. A gente acha que é do nosso direito e que a gente está sendo roubado. A cota racial, ela rouba. Então, eu acho que pensando em questões de como que a gente maneja, né, essa desigualdade, esse desnivelamento, as cotas sociais, as ações afirmativas, elas são muito importantes para nivelar essas falácias da meritocracia, né? O quanto que é perigoso achar que só a pessoa pelo seu mérito vai fazer. Misturei um monte de coisa, mas eu acho que no fim tem ligação, assim, tem outras estratégias, tem estratégias a nível pessoal que a gente está tentando trazer para você, né? Autocompaixão, autoconhecimento e você ter uma parcimônia para seguir as pessoas e ver as coisas com um olhar mais complexo. Mas no nível político, assim, e no nível de empresa ou de instituição e de cultura, acho que a gente precisa avançar nessas outras pautas. Que aí a gente vai fazer o nosso jabá, porque a gente tá tentando se autopromover. Mas no Mulher de Produtos fico muito feliz, assim, que a gente discute ação afirmativa sempre. E é uma jornada e é super importante a gente ter
esse tipo de coisa pra gente ir igualando, né, e nivelando. Acho que não dá para tirar isso da conta, né. E até na minha pesquisa sobre essa profissionais medianos que eu estava fazendo no LinkedIn, eu vi o post de um homem negro, falando algo como: "Tá, mas quem é que pode se dar ao luxo de ser mediano, né?". E isso ele estava comentando de uma matéria da BBC, né, explicando os benefícios de você se reconhecer mediano, né, porque, enfim, essa questão da perseguição do perfeito e, enfim, essa extrapolação, claro que prejudica, né, todo e qualquer ser humano, né. E ele relatava, né, que, poxa, talvez se ele não, sei lá, buscasse 100% a excelência, ele não conseguiria ali um investimento para a empresa dele, enfim. Isso me fez pensar que realmente, até nisso existe privilégio, né, porque, um homem negro, uma mulher negra, a gente até pode falar de mulheres brancas também, assim, que têm que fazer além, sabem que precisam fazer além, porque senão não vão conseguir nem estar ali no primeiro lugarzinho, nem no primeiro degrau, né. Achei interessante, assim, isso também me fez pensar, o quanto esse discurso é cruel mesmo. Fica sempre muito mais fácil para aquela categoria que a gente já conhece, né, homem branco, tal. Ser ok ser mediano ou ser mediano e ser, reconhecido como excepcional, enfim. E aí os outros recortes estão sempre um pouco em desvantagem, né, cada um no seu nível, mais ou menos, né, porque, enfim, existem muitos fatores, mas isso existe, né. Então, realmente, acho que a gente nunca pode deixar de levar em consideração, essas questões, né, quando a gente fala de Super. crescimento, enfim. Não, e eu acho muito bom que você está falando o sentimento que eu acho que tem na gente, né, de crueldade mesmo, porque, ai, sabe as vozes das nossas cabeças? Que aí eu fico assim, ouvindo assim, ai, vai ter o cara que vai ficar ouvindo esse podcast e vai falar assim: "Ai, elas são muito mimimi, não sei o quê", sabe? Não sei se tem isso, mas eu sempre tenho assim, eu consigo personalizar pessoas assim, elas falando e julgando. Mas aí para essas pessoas, você não tá entendendo as coisas, mas falando sério, é muito importante a gente trazer esse tipo de coisa e essas pessoas também que para elas não caiu a ficha ou não valorizam isso que a gente tá falando, espero que um dia elas consigam despertar, assim, e entender a gravidade, que não é mimimi, não é uma coisa, assim, que a gente tá falando: "Nossa, é cruel". É muito cruel, assim, é muito injusto e eu acho que machuca, né. Você tem a gente tenta separar, acho que tem muitas pessoas que tentam separar em caixinhas, assim: "Ah, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal". Mas a gente é um fucking ser humano, a gente está lá, a gente tem sentimentos, e como que as coisas que a gente vive no trabalho afetam na nossa autoestima, afetam na nossa percepção de que a gente vale como ser humano. Então, pra mim, acho que uma das grandes dores, assim, olhando para produto e tecnologia, é ver quanto líder ruim a gente tem no ambiente. E isso me frustra de uma maneira, assim, gigante. Porque eu acho que você não ter essas representações ou ter sempre um cara falando que você consegue chegar lá e que você só precisa dedicar igual outro cara, vai te minando, vai te tirando energia, vai te fazendo sair. Então, pra mim é super cruel, eu acho que a palavra é essa. E só queria reforçar isso, amiga. Eventualmente a gente vai, acho que fazer um episódio falando só sobre lideranças, Ah, é. né, eh, enfim, tem muito assunto acho que sobre esse tópico, né, exatamente, mas acho que é importante a gente trazer essa discussão e para quem está ouvindo, é isso, assim, ouve, reflete, se você quer acrescentar algum ponto ou discorda de algum ponto, enfim, comenta aqui no nosso episódio, de maneira respeitosa, obviamente, né, porque se tiver ali um hate, aí, sei lá, a gente vai fazer outra coisa.
não vai responder de uma maneira tão legal, não sei. A gente não tem, né, muito quer dizer, não muito, a gente nunca teve, na verdade, então eu nem sei como é que eu poderia Como que a lidar com gente essa situação. agiria? É, mas assim, é isso, comenta aqui, a gente quer ouvir vocês também e fomentar essa discussão, como a gente já falou várias vezes aqui, né, de uma forma mais honesta mesmo, gente, parar de vender fantasia no LinkedIn e falar mais da realidade, sabe? Acho que isso torna as coisas um pouquinho mais justas. Quer dizer, acho que é até exagero falar assim, mas melhora um pouco a situação, sabe? Pelo menos a gente consegue pensar em como driblar essas dificuldades, porque também existem questões estruturais que a gente não vai poder atacar como indivíduo, né? Então existe toda uma questão da sociedade, do sistema como ele é constituído, que é muito maior que a gente. Mas se a gente não começa a discutir sobre isso, sei lá, né? As coisas nem começam a mudar, nem nada. Então é mais por isso que a gente está fazendo esse episódio, né, amiga? Ah, sim. A gente começou também pensando numa despretensão, né, de poder só se dar o luxo, igual as pessoas também fazem, de só jogar pro mundo. Mas a gente não consegue. A gente tem que trazer o mecanismo, né? Porque senão não é a gente no Mulher de Produto. Mas eu acho que é super importante pensar. Para mim, o desabafo ele é um lugar de a gente ocupar o espaço que muitas vezes é ocupado por falas aí ou misóginas ou racistas e tudo mais dentro da sociedade e a gente atacar esses temas que tangem e acho que um bônus é essa reflexão aí de como que a gente faz um lugar melhor pra gente mesmo, né? Pra gente viver como seres humanos em harmonia. Acho que a última coisa, assim, que vamos lá, vamos começar a encerrar, né? Mas queria pensar aqui, Thali, vamos pensar nessas dicas, né, desse episódio aí, que você deixaria, ou reflexões até que você trouxe muito do começo de carreira. E aí eu acho que coisas que talvez você falaria para a Thalita do passado, jovenzinha, cheia de esperanças. O que você falaria mais para ela? Nossa, né? Eu era tão cheia de sonhos, não é mesmo? Não dá, gente, não dá pra fazer episódio com a Thalita. Eu era uma garota cheia de sonhos. Eu acho que eu gostaria de saber melhor a regra do jogo no primeiro ano, assim, pelo menos. Não que eu sou, assim, não que eu saberia lidar com aquilo, sei lá, mas se eu pelo menos tivesse na minha mente que ó, Thalita, a verdade é o seguinte, você vai entrar nessa empresa e talvez não haja um alinhamento muito claro de expectativas sobre as entregas do seu papel, pode ser que não, mas pode ser que haja também. Então, se houver, você vai entregar isso que eles estão pedindo, mas eles vão pedir mais. Então, se você quiser uma promoção zona, você tem que entregar além do que você entrega, né? Eu não sei, acho que se eu soubesse desde o início a real dessa dinâmica, eu teria sofreria menos, né, assim, me frustraria menos, né, porque a gente acaba descobrindo isso muito no dia a dia, né, então entra no mercado de trabalho, conhece a dinâmica de uma empresa, então entra em contato com aquela coisa do corporativo, aí martelam na sua mente que é só você entregar mesmo, o seu trabalho, o mérito, mas aí você vê movimentos, né, você vê ao seu redor pessoas crescendo e não necessariamente entregando o que você entrega, entregam menos, enfim, porque existem esses outros fatores, né? Isso que a gente já conversou aqui no episódio. Então, acho que eu gostaria de pelo menos saber isso. Então, na faculdade eu não lembro de nada, nenhuma matéria, nada que mencionasse esse tipo de dinâmica, sabe? Tipo, beleza, como é você estar trabalhando numa empresa, né? E gostaria de saber isso, e aí sim, talvez ter uma liderança bem legal, joia, no início, que pudesse me orientar, sabe? Eu acabei, acho que eu tive uma transição de carreira também, mas eu no início nunca tive assim uma referência nesse ponto. Sempre foi muito
ai, deixa eu me virar aqui para aprender essa ferramenta nova, aprender esse conceito novo, adquirir essa habilidade, mas sem um direcionamento claro, assim, do tipo, ó, essas são as suas possibilidades de carreira aqui, podemos trabalhar para você crescer para esse lado ou não, sabe? Então, acho que, quer dizer, essa tá na seção do coisas que eu gostaria de ter tido, né? É outra sessão, É outra sessão, já mas tá misturei as coisas. Mas acho que a ótimo, jovem amiga. Thalita adoraria ter tido esse início, né? E se hoje eu voltasse para o passado, seria para falar assim, Thalita, realmente não é só entregar, não, tá? Tem outras coisas, tem conversar com pessoas certas na empresa, tem se vender, tem falar bem do seu trabalho, tem um monte de outras coisinhas que eu vou te contar aqui para você conseguir ou se frustrar menos ou conseguir o que você quer um pouquinho mais rápido, sabe? Acho que se eu voltasse para o passado, eu falaria isso para Thalita, jovem, cheia de sonhos, recém-formada. Nossa, você arrasou. Porque eu acho que isso teria me ajudado muito também. Que não é sobre você ser boa ou não ser. Eu acho que é muito como você se. Como é o jogo, né, dentro das empresas e que tem um caminho, eu acho. Porque eu lembro que quando eu recebi umas dicas, assim, eu me frustrei muito de pensando assim. Eu preciso mostrar mais, mas eu não quero trabalhar isso. Eu gostaria de trabalhar outras coisas, eu quero me desenvolver em outras coisas. Só que aí a promoção ela era muito colocada como não tem como ter promoção se as pessoas não acham isso de você. Logo, então eu achava assim, então que merda a minha vida, tô refém desse jeito. E acho que uma coisa que é importante a gente tentar, né, dentro do âmbito que a gente tá, ver a liberdade que a gente tem, as escolhas que a gente tem. E quanto mais conhecimento, como você trouxe, do jogo, mais escolhas isso te fornece, né? De você poder escolher, vou jogar esse jogo por agora, vou me sacrificar em alguns momentos aqui para colher esse resultado que eu quero, versus não, em muitos cenários foi o caminho que eu quando entendi o jogo, consegui escolher assim, não tá fazendo sentido com o que eu quero agora, tá me machucando demais, não quero ir aí, tá tudo bem, e vamos lá, e é isso. Então, dentro do que te cabe, acho que entender como funciona faria muito mais sentido. E aí eu acho que um convite, né, que a gente pode deixar também é pensar, ter mais mulheres assim pensando, né, em carreiras de liderança, acho que é super importante também mais da gente, assim, porque assim, eu posso fazer o apelo para os aliados, posso fazer o apelo para os heróis, mas assim, né, os falsos heróis, blá, blá, blá. Mas eu acho que é assim, a gente que se ajuda, né? Então é isso. Então, mulheres líderes que estão por aí, vamos mentorar a galera, vamos conversar e compartilhar mais essas figurinhas. Acho que vamos ouvir uma mana que tá sofrendo. Acho que isso você já ajuda, assim, a gente sentir que tá num lugar que merece estar, né? E é isso. Arrasou. E acho que também, assim, retomando essa coisa dos falsos heróis, né? Viu que tá com esse discursinho? Reflita. Devo seguir essa pessoa mesmo? Será? Será que vai agregar? Faça um julgamento, amiga, uma autocrítica, assim, ó. Tenha Sabe? Já que tem um unfollow ali, entendeu? Dá pra. Às você não vezes a gente precisa. acompanha pra ver, né? Eu acho que existe sim esse perfil, mas se você está buscando inspiração, referências, né? Tem várias mulheres ali, mulheres de produto, várias lideranças que compartilham nesses conteúdos no LinkedIn. Então, priorize, sabe? Discursos e conteúdos que estão mais alinhados com você, né? Do que uns caras aí falando de Ai, meritocracia, amiga, entendeu? super. Então, Falou tudo. Eu acho que é um bom desafio, assim, coloca aí na sua listinha 5 mulheres que você recomenda na ponta da língua, igual você fica recomendando o Mark Kagan. Sério. Parou com recomendar só o gringo, homem, hétero. Vamos recomendar as mulheres. Pensa aí em 5 mulheres brasileiras. E é isso. arrasou, amiga. Ó, antes de encerrar, eu só queria dar uma dica
de um discurso, que eu acho maravilhoso. Eu vou só pegar o nome certinho para não errar. É o discurso da Reshma Saujani. Ela é CEO do Girls Who Code, lá nos Estados Unidos, e é uma mulher que advoga muito, né, na questão também parental, né, nos Estados Unidos não existe aí licença maternidade, paternidade, né, então ela tá sempre aí nessa luta, e ela tem um discurso sobre síndrome da impostora, né, e como isso é um esquema. Esquema, assim, no sentido de ser uma fraude, sabe? E ela fala um pouco de como também o sistema faz a gente cair nessa armadilha de ai meu Deus, eu tenho síndrome da impostora, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ter uma mentoria, sendo que, né, altas coisas acontecendo ao redor ali e outros fatores que são os que fazem com que tenham menos mulheres em tecnologia, que tenham menos mulheres em cargos de liderança, entendeu? Não é porque você não tem mentoria que você não chegou lá, é tipo outra coisa. Então, eu amo esse discurso dela, a gente vai deixar na descrição aqui, então fica também como uma dica aí de vídeo, uma inspiração para vocês. A Reshma é muito boa. Arrasou, amiga. E é isso. Fechamos com muitas referências. Fechamos. E deem sugestões aí para o nosso próximo episódio. Um beijo e boa noite, gente. Beijo, boa noite.